Ei, pessoal, estamos aqui com mais uma aula do nosso conteúdo de Química do primeiro ano. Hoje nós vamos falar sobre os números quânticos. Se você ainda não assistiu a nossa aula sobre distribuição eletrônica, assista. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Então, bora lá! Os números quânticos são conceitos fundamentais evidenciados pelo modelo atômico de Schrödinger, ou como vocês queiram falar, né? Não sei muito bem como pronuncia. Mas em 1926, esse cientista ele descreveu uma equação para explicar o comportamento partícula-onda da matéria. Ou seja, no nível atômico, ele substituiu a trajetória de uma partícula por uma função de onda. Essa teoria ela é aceita atualmente e a gente vai ver sobre os números quânticos, que são conceitos fundamentais desse modelo atômico. Através do modelo quântico, podemos prever a probabilidade de um elétron estar em um determinado orbital num dado instante. O conjunto de números quânticos serve para identificar cada elétron na eletrosfera do átomo. Por isso, não existem elétrons com os 4 números quânticos iguais. A gente vai ver no decorrer dessa videoaula que existem 4 números quânticos que a gente vai ver e não existem elétrons que tenham os 4 iguais. Não existem, ok? Então, vamos começar falando do primeiro número quântico, que é o número quântico denominado principal. Ele é representado pela letra N minúsculo e ele indica o nível energético do elétron, ou seja, a camada eletrônica em que o elétron está. Esse número quântico varia de 1 a 7, porque temos 7 camadas, né? Seguindo o modelo atômico de Rutherford-Bohr, modelo atômico do átomo de hidrogênio. E aí, como a gente tem 7 camadas, cada camada recebe um número quântico principal correspondente. Então, a camada K, o número quântico principal é 1, L, 2, e assim sucessivamente até a última camada, cujo número quântico principal é 7. Então, aqui uma representação das camadas na eletrosfera, né? Os níveis de energia e o sentido em que ocorre o aumento dessa energia, ok? O segundo número quântico que a gente vai ver é o número quântico secundário ou azimutal. Muita gente fala azimutal. Ele é representado pela letrinha L minúscula e indica o subnível de energia do elétron, ou seja, o subnível de energia a que o elétron pertence. Então, a gente tem 4 subníveis de energia e cada subnível recebe um determinado número quântico secundário. Então, para o subnível S, a gente tem o número quântico 0. Subnível P, 1. Subnível D, número quântico secundário 2. E F, o número quântico secundário é 3, ok? O terceiro número quântico é o número quântico magnético, representado pela letra M minúsculo. E esse número quântico, ele indica a orientação dos orbitais no espaço, ele indica o orbital em que o elétron está. Então, a gente tem aqui, né, os orbitais correspondentes a cada subnível. E esse número quântico ele é um pouquinho diferente. Para o subnível S, a gente tem apenas um orbital. Então, o número quântico magnético correspondente é 0. Para o subnível P, a gente tem 3 orbitais. E os números quânticos magnéticos são da seguinte maneira. Para o primeiro orbital, ele vale menos 1. Para o segundo, ele vale 0. E para o terceiro, ele vale mais 1. Para o subnível D, o primeiro orbital vale menos 2, o segundo menos 1, o terceiro 0, o quarto mais 1 e o quinto mais 2. E para o subnível F,
o número quântico magnético varia de -3 até +3, ok? Vamos fazer exercícios no final da aula para vocês entenderem. E por fim, o número quântico spin, representado pela letra S maiúscula. E ele indica o sentido de rotação dos elétrons. Ele descreve a rotação do elétron em torno do seu eixo. Experimentos demonstraram que as linhas do hidrogênio de outros átomos se desdobravam quando eram submetidos a um campo magnético. Então, o elétron ele apresenta um movimento de rotação própria em torno do seu eixo. E essa variação faz com que o elétron atue como um pequeno ímã. O número quântico spin apresenta dois valores. Ele sempre vai valer meio, mas ele pode ser mais meio ou menos meio. Então, aqui está uma representação do elétron. Seu sentido de rotação pode ser horário ou anti-horário, e ele podendo atuar como um pequeno ímã. Então, pode ser representado spin pela letrinha MS também. E esse número, a gente representa por setas. Então, vocês podem ver aí, abaixo na figura, que a gente tem uma seta para cima e uma seta para baixo. Geralmente, quando é uma seta para cima, o número quântico spin, é mais meio. E geralmente, quando é para baixo, é menos meio. Mas isso não é regra. Mas você tem que adotar uma convenção e seguir firme nela. Então, você pode adotar a convenção de que a seta para baixo vai ser sempre mais meio, ok? Isso não é regra. Então, a seta para cima seria menos meio, ok? Então, aí, a gente tem uma representação do número quântico magnético spin, e o preenchimento dos subníveis, ele sempre vai seguir duas regras, que é a regra de Hand e o princípio de exclusão de Pauli. A gente vai estudar sobre esses dois conceitos, essas duas regras, no próximo vídeo. Então, não saiam daí, se inscrevam no nosso canal e ative o sininho de notificações para vocês não perderem a próxima aula. Então, aqui, para finalizar, nós vamos falar sobre propriedades paramagnéticas e diamagnéticas. Quando a gente aproxima um ímã ao sal de cozinha, ao giz, a gente percebe que não tem atração nenhuma. Isso significa que os elétrons eles são repelidos, e isso é uma propriedade diamagnética. Todos os elétrons estão emparelhados nos orbitais que ocupam. Quando a gente aproxima um ímã perto de determinados metais, há uma atração. E essa atração é uma propriedade paramagnética. Os elétrons eles estão desemparelhados. Então, aqui, a gente tem duas representações, paramagnético e diamagnético. Quando a gente tem propriedades paramagnéticas, os elétrons eles estão desemparelhados, ou seja, só tem um em cada orbital, não precisa ter em todos os orbitais, mas os elétrons eles não estão completos, ok? E isso faz com que o ímã, por exemplo, possa ser atraído por metais. Já quando a gente tem propriedade diamagnética, todos os elétrons estão emparelhados, então não há como ter interação, não tem atração, ok? Então, isso é muito importante. A gente saber distinguir paramagnético de diamagnético, ok? E aqui, as referências da nossa aula de hoje. Fiquem aqui. No final, a hora que a gente terminar de falar sobre estruturas atômicas, vamos fazer uma aula de exercícios sobre distribuição eletrônica, números quânticos, regra de Hand, princípio da exclusão de Pauli, e vocês vão poder entender melhor toda essa matéria. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, deixem suas dúvidas nos comentários e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima aula. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal e ative o sininho de notificações. Muito obrigada!